A Câmara de Vereadores de Irati foi palco neste sábado da entrega da Colmeia de Ouro ao artista iratiense Zeca Araújo. A Colmeia é um prêmio destinado pela LACS para homenagear pessoas que fazem a diferença em Irati e na região. Assista com a gente a entrevista que fizemos durante o evento. Zeca Araújo, ele está sendo homenageado hoje pela LACS com o prêmio Colmeia de Ouro, um dos mais importantes prêmios que se refere à cultura e também à história na cidade de Irati. Zeca, qual que é a importância para você de receber esse prêmio pela LACS? Bom, todo iratiense que ama essa terra como eu, que teve sua mãe chamada Iratila, em homenagem a Irati, qualquer homenagem que se faça a mim hoje, está se homenageando Irati também. E eu sou um iratiense assim de ninho. Aqui é o meu ninho, nasci aqui, nasci na Rua Munhoz, onde hoje é a 4ª Regional, era toda de terra. E passei a boa parte da minha infância, estudei no Duque de Caxias, estudei no São Vicente. E depois, em 56 mais ou menos, eu fui para Guarapuava e fiz uma turnê por diversas cidades, mas sempre levando a história de Irati. Em 89, com o meu pai já em estado assim avançado de idade, eu vim para cá para conviver com ele o restante da vida dele. E tenho a satisfação de dizer que ele deixou para nós iratienses uma imagem maravilhosa de Irati nos seus desenhos, nas suas esculturas em isopor, na sua história toda que ele fez questão de produzir, mostrando tudo como era a nossa cidade, a nossa vila, lá no Covalzinho. E agradeço a Najuá, porque lá também eu fiz parte da minha vida. Eu fiz o programa Irati de Todos Nós por mais de 10 anos, 8 anos, 9 anos aproximadamente, contando a história de Irati desde o seu início, desde os índios, caigãs, tudo que ficou nos livros do meu avô, da minha família, eu transformei em programas que aos sábados e depois aos domingos nós divulgamos para toda a população de Irati. Então agradeço a você que esteve comigo, agradeço a todos que estão trabalhando pela memória de Irati. Zeca, essa paixão que você tem por Irati e demonstrar em teus personagens, aos teus 85 anos que completa, né, daqui a 2 dias, a essa vida ativa relativa à história. Isso se deve a esse amor por Irati, Zeca? Eu não podia deixar de ser diferente. Eu nasci aqui em 1940, era a vila do Irati, já não era mais Covalzinho, mas era a vila do Irati. E, por infelicidade minha, perdi minha mãe aos 6 meses. Ela me deixou quando eu tinha 6 meses. Mas quando eu soube mais tarde que ela se chamou-se Iratila, eu passei a amar ela como se eu estivesse conhecendo ela a vida inteira. Como se ela tivesse me criado por todo o tempo que eu convivi nessa cidade. Iratila, uma homenagem do meu avô Manuel Grácia, que foi prefeito, foi um dos fundadores de Irati, em homenagem a Irati. Então, quem poderia deixar de amar essa cidade com todas essas prenúncios na sua história? Eu amo Irati, eu sou apaixonado e tudo o que eu faço é em função de Irati. Zeca, para finalizar, você é uma das pessoas que conhece os meandros da história, os detalhes da história. Poucas pessoas hoje em Irati têm um conhecimento tão vasto quanto você tem. Detalhes de quem estudou e de como foi as histórias do Colégio São Vicente de Paula, as histórias, os meandros do Seminário Santa Maria, que hoje abriga a Unicentro, as histórias, os detalhes da construção
do Monumento da Santa, lá no alto da colina. O que isso te enriquece como pessoa? Isso está tudo aqui, ó, dentro da minha mente e do meu coração. Eu me sinto assim uma pessoa privilegiada por ter tantas informações sobre a minha querida cidade de Irati aqui dentro do meu peito. Eu posso ir para onde eu for, eu levo essa história da minha querida Rio de Mel, porque Irati, em Tupi-Guarani, é Rio de Mel. E ela não pode ser mais adocicada para todas as pessoas do que para mim. Ela, para mim, é a terra adocicada da minha infância, da minha juventude e da minha, agora, idade adulta. Para finalizar, Zeca, eu queria que você deixasse uma mensagem a todos os iratienses, mas interpretando um dos personagens que você faz para o público infantil, que é o fundador de Irati, o descobridor de Irati, Pacífico Borges. Criançada, vocês sabem como que Irati nasceu? Irati nasceu das abelhinhas, as abelhinhas Irati, que eu e o meu compadre Supriano encontramos aquele aveieiro assim, num pé de árvore, e elas subiam voando para cima, voando para baixo, e demos o nome então para esse início da cidade aqui, que nós conhecíamos só como uma vila de índio e de caboclo, demos o nome de Iratim. E depois se transformou nessa maravilha que é hoje, maravilha de coração, de visão, de tudo que o ser humano pode usar das suas atividades, como a cidade talvez mais acolhedora e boa para quem mora aqui. Herculano Batista Neto é presidente da LACS, que neste ano, no seu prêmio Colmeia de Ouro, homenageou o Zeca Araújo, né? O José Maria Graça Araújo, importante historiador da cidade de Irati e dentre outros aspectos da sua vida. Herculano, por que o Zeca Araújo para receber essa homenagem este ano? O Zeca Araújo já está na nossa mesa de possível homenageado já há algum tempo. A gente só não conseguiu se encontrar direito. Mas esse ano, né, nós quase o intimamos a entender que estava na vez do Zeca ser homenageado. E com muita justiça, porque o Zeca já deveria ter sido homenageado pela academia há um bom tempo. Não porque ele é acadêmico, mas tudo pela construção da história que ele tem. Não só no meio cultural, mas em todos os aspectos da vida de Irati. O Zeca já está, semana que vem, agora, dia 1º, né, completando 85 anos, mas a gente pode dizer que a maior parte desse tempo ele se dedicou a Irati. Aquele carinho especial onde ele sempre coloca a Irati, a terra do mel, como uma situação quase poética para simbolizar a aldeia que ele sempre defendeu e defenderá. Os projetos que o Zeca já esteve à frente e o que ele está fazendo hoje e ainda os projetos que estão na mesa futura, encaminham ele para ser realmente a lembrança de um grande memorialista, a lembrança de um grande ator, aquilo que nós entendemos como um esteta, quer dizer, aquele que aprecia a arte, se envolve com artes e encontra nas artes o belo. Então, Irati já teve tantos personagens e o Zeca traz arraigado com ele essa questão das origens. E nós estávamos nessa expectativa de poder homenageá-lo. Graças a Deus deu certo hoje. Foi um evento muito bacana, muito bem participado. Tenho certeza que nós cumprimos uma missão, porque homenagear o Zeca, exemplo de outros que a academia já fez através desse prêmio, não é só um prêmio da academia, ela simboliza o reconhecimento de todo iratiense por aqueles que realmente a gente coloca à luz como valorização. Herculano, o Zeca, como também o professor Orreda, outros historiadores, você mesmo é um grande detentor de conhecimento sobre a história de Irati, são imortalizados aqui dentro da academia. Isso é uma forma de deixar essas pessoas e reconhecer o que eles fazem, o talento, esse resgate da história para Irati e para a região? Sim, a começar lembrando que a academia ela não é só de Irati.
Às vezes o pessoal se refere a Irati como a Academia de Irati. Mas a Academia, ela tem na sua assinatura o Centro-Sul. Então, nós temos prêmio instituído em Imbituva, que também tem a mesma conotação de reconhecimento. Lá chama-se Imbituvense, tem em Rebouças, lá chama-se Aplauso. E nós temos um projeto que foi o próprio professor Orreda, que lá no início dos anos da academia, ele sugeriu que pudéssemos fazê-lo. Nós reconhecemos um cidadão ou uma cidadã por ano. Os nomes são sugeridos, os nomes vêm com a sugestão e com a justificativa, e são postos à mesa e são votados. Mas até hoje, se você pegar a lista, todos os nomes são reconhecidamente pessoas que fizeram pelo nosso município grandes feitos. E são, assim, páginas escritas da memória de Irati, da história de Irati, que nós temos que lembrar. Eu sempre tento buscar com que os nossos dirigentes maiores do município tentem fazer trabalhos de reconhecimento, mas que cheguem nos bancos escolares, que cheguem aos discentes do primeiro grau já, para que haja reconhecimento de quem fez primeiro, de quem está fazendo ainda. E muitos desses nomes realmente nós tivemos um prazer enorme em poder reconhecer. O reconhecimento, repito, não é só da academia. Nós representamos uma área, uma abrangência que chega à terra dos Pinheirais. Só não chegamos em Guarapuava, mas todas as outras regiões nós temos representantes. Então, o Prêmio Colmeia de Ouro é exclusivo para cidadão ou cidadã iratiense. Por isso que ele tem essa importância no nosso entender, por reconhecer essas pessoas que, para a maioria dos acadêmicos, está mais próximo. Para finalizar, Herculano, além do Zeca Araújo, foi mencionado muito hoje, uma outra pessoa que fez a diferença na questão da cultura, no trato, na vivência de Irati, que foi o Júlio César Dias, que Sim. Na verdade, né, o nome não era esse, mas esse era o nome que ele usava, era o nome social dele, vamos dizer assim. Mas uma pessoa reconhecida não só pela academia, mas também pela população irati, devido ao seu fino trato, né, e esse amor que ele tinha pela cultura. Sim, esse foi o evento que nós tomamos, inclusive com o nosso homenageado, pedimos licença para que pudéssemos homenagear duas pessoas, o Serginho Trevisan e o Júlio César da Silva Dias. Os dois foram perdas irreparáveis para Irati em questão cultural. O Dias, inclusive, nós pedimos para que a Luísa fizesse alguma memória dele, alguma recordação. Ele participa da ALACS desde o primeiro momento. Ele foi padrinho da Luísa, que foi a primeira presidente da academia. Então, desde aquele momento, ele é partícipe, ele foi companheiro, ele é amigo, ele sempre foi disponível, sempre fez com muito carinho tudo isso. Não só pela academia, todos nós conhecemos ao Dias da Cultura. Por quê? Porque a referência dele sempre foi no âmbito cultural. Ele não só participou, como ele preparou terreno, e com muito carinho, para muitos dos eventos que Irati teve e que envolveu cultura. Por isso, nós tínhamos por obrigação, nesse último evento da Academia do ano, fazer reconhecimento, porque foi nesse ano que nós os perdemos, os dois. O Dias com especial sentido perante a Academia. Secretário de Comunicação, Sidney Ronaldo Jorge, representou o prefeito Emiliano Gomes no evento da ALACS, que homenageou um personagem aqui de Irati, que é um ícone na cultura e na história, um dos maiores historiadores da nossa cidade, que é o Zeca Araújo, o José Graça Araújo. Sidão, qual que é a importância de homenagear um cidadão tão importante para a nossa cultura e nossa história? Bem, primeiro, agradecer a presença mais uma vez da Folha, né, sempre muito solícita nesses momentos de reconhecimento, né. Segundo, a ALACS, que faz essa justa homenagem ao José Maria Graça Araújo. A importância é justamente de reconhecer as pessoas que sempre fizeram muito pela sociedade. E a gente, falando do Zeca, fala do seu primo Araújo, fala de toda uma história viva, presente nesses mais de 100 anos de Irati, e que naturalmente
ele e toda a família tem uma grande parcela nesse contexto. A Luísa Nelma Filos é uma das acadêmicas, né, da LACS, e ela fez uma menção ao Dias no evento de hoje, né, usou a palavra, e a Luísa tem um momento especial para se falar disso, porque desde que eu me recordo da Luísa como ainda secretária de Cultura do município de Irati, lá na década de 90, não me falha a memória, o Dias sempre estava ativo dentro da Secretaria de Cultura. Eu gostaria, Luísa, que você lembrasse um pouco desses momentos e do trabalho que o Dias fez pela cultura e pelos eventos de Irati. Pois é, eu convivi com o Dias, como muitos prefeitos também conviveram, e ele estava trabalhando na gestão do Totti, ele trabalhou na gestão do Alfredo, ele na gestão do Sérgio. Ele teve mais de 30 anos, 38 anos de trabalho na prefeitura. E mesmo depois que ele se aposentou, ainda ele fazia um trabalho praticamente de voluntário, porque ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa que dava o suporte para uma festa, para o encontro, ele estava sempre atento, ele era uma pessoa que uma pessoa que nunca faltava. Nunca faltava o trabalho, eu não me lembro de ter ficado doente e não ir. Então ele era sempre, estava com a gente lá, com o secretário que fosse, e sempre dando aquele suporte, como eu já coloquei, né? Faltou flores, ele ia ver. E tinha um bom gosto, né? E hoje até eu fiz uma menção que se ele estivesse vivo, ele estaria ali na porta, porque de terno, gravata e dando o suporte que a gente precisa. Você sabe que se você não tiver uma equipe, a pessoa diz que vai e não vai, ele não, ele já chegava, era o primeiro que chegava e o último que saía. E ele era bem quisto pela sociedade, todo mundo assim, gostava do jeito dele, né, ele era discreto, não é mesmo? Sempre andando a pé, né? Só sempre a pé, ele disse que ele gostava de ter motorista. Sabe? Ele achava chique ele ter motorista, mas só que ele era organizado. E o Dias, Luísa, era sempre aquela pessoa que se você precisasse uma bandeira para o evento, ele sabia onde tinha. Se você precisava um púlpito, ele sabia onde tinha. Se você precisava um quadro, ele sabia onde tinha. O Dias era o cara que sabia tudo de eventos, né? E também sabia montar as exposições da Casa da Cultura. Ele tinha um bom gosto também, né? Mas o que me chama mais atenção nele era aquela constância dele de estar sempre junto com os secretários, que ele passou por vários secretários. E ele foi coordenador de cultura. Eu acho que no governo do Sérgio, posso até estar enganado. Mas ele era a vida dele, ele gostava desse mundo fashion, vamos dizer, essas coisas bonitas, dessas homenagens, e de aprender também. Ele era super respeitado na Secretaria de Cultura. Do Estado, né? Do Estado também. Então, só ele deixou saudades, pena que ele foi tão jovem, né? Novo, com 63 anos. E a última vez que eu conversei com ele, ele disse, olha, agora eu sarei, eu estou bem. Mas sabe como é, a gente não sabe a doença como é que é, né? E ele nunca se entregava para a doença, né? Não, ele não fala, ele era bem discreto. E daí hoje o Herculano pediu para eu falar, eu assim, falei de modo simples, falei mais com o coração, a convivência que nós tivemos. E eu levei de meu padrinho, que eu sou a cadeira número 1 da LACS, que eles foram benevolentes comigo, ou não, porque eu estava envolvida com o professor Orreda, com a Nayade, com o Aldo, com a Rosana, que a gente estava discutindo para fazer essa academia há mais de um ano, né? E daí ele
E o Dias sempre dando suporte para gente. Daí eu digo, você vai ser meu padrinho, né? E outra homenagem, que é uma homenagem que a pessoa faz, né? E ele foi chiquésimo.